Vamos à aplicabilidade agora do MDC. Como a própria nomenclatura já fala, a gente está trabalhando com divisores. O que seriam divisores? Divisores são aqueles números que, ao dividir por eles, a conta dá exata, certo? Por que a conta dá exata? Vamos ver. Vamos pensar no 30 dividindo por 5. Essa conta dá exata? Dá. Por quê? Porque 5 é divisor de 30. E por que 5 é divisor de 30? Porque 5 na multiplicação forma 30. Então, 5 é divisor de 30 porque 5 é, primeiro, fator de 30. Na multiplicação, 5 gera 30. Então, 5 vezes quanto que gera 30? Agora, eu vou colocar aqui exatamente esse valor. Então, 30 dividido por 5, já que 5 gera 30, quem junto com 5 gera 30? O 6. Então, 5 vezes 6, 30. Então, não sobra nada. Como que isso é possível? É porque eu trabalhei com o divisor de 30. Então, se 5 é divisor de 30, o 6 aqui embaixo também é divisor de 30. Por quê? Porque juntos eles são fatores de 30. Então, 5 junto com o 6, eles juntos geram 30. Então, 5 e 6 são fatores de 30. Então, eles também são divisores de 30. 30 consegue dividir por 5 ou por 6 e não sobrar nada, porque 5 e 6 são fatores de 30. Então, na conta inversa, 30 consegue dividir por 5 e 6 sem sobrar nada, certo? Então, neste caso, o 30 é múltiplo de 5 e de 6. Por isso que a conta é exata, porque eu estou trabalhando com divisores e, neste caso aqui, com um múltiplo, certo? Bom, se eu vou trabalhar com os divisores, a conta sempre vai dar exata, né? Porque se eles são divisores é porque primeiro eles eram fatores. Então, quando eu estou trabalhando para encontrar o múltiplo, estou trabalhando com os fatores para achar o múltiplo. Porém, muitas vezes eu já tenho o múltiplo, já tenho o numeral formado e preciso dividi-lo sem sobrar nada. Só é possível dividir um número sem sobrar nada se eu trabalhar com os divisores desse número. Então, no caso de 30, eu teria que trabalhar com os divisores de 30 para que não houvesse nenhuma sobra, certo? Resto zero. Então, quais são os divisores de 30? Vamos ver. Os divisores de 30 são, com certeza, 1 e 30, porque o menor divisor de um número é 1 e o maior é ele mesmo. E se ele fosse somente divisível por 1 e ele mesmo, ele seria primo. Mas como 30 é par, eu já sei que ele não é número primo, porque ele divide por 1 e ele mesmo e no mínimo pelo 2. Então, o próximo divisor de 30 é o 2. Se eu posso dividir por 2, é porque 2 junto com alguém gerou 30. Quem é esse alguém? Esse número é o 15. Então, 2 e 15 são divisores de 30. Quem mais? Ele é divisível por 3? Sim, ele é divisível por 3. Quem junto com 3 gera 30? Ah, o 10. Só esses divisores? Não, eu estou vendo que ele termina em 0. Com certeza ele é divisível por 5. Então, 5 junto com mais um número gera 30. Quem é ele? O 6. Aqui estão os divisores de 30. 1 com 30, 2 com 15, 3 com 10, 5 com 6. Aqui eu tenho sempre dois fatores que juntos geram o número que está aqui, que no caso é múltiplo deles, tá? Então, 30 é múltiplo de 1, de 2, de 3, de 5, de 6, de 10, de 15, de 30. Então, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 são divisores de 30, porque eles também são fatores desse 30. Eles geram 30, então 30 consegue dividir por eles. Então, 30 é divisível por 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Ele é divisível porque ele é múltiplo desses valores. Então, esses valores são divisores de 30. Muitas vezes vou precisar dividir números por um mesmo valor. No caso aqui, 30 e 20 devem ser divididos por um mesmo valor sem sobrar nada. Então, se eu souber os divisores de 30 e os divisores de 20, eu consigo descobrir quais são os números que dá para dividir sem sobrar nada, né? Os divisores comuns. Então, vamos ver. Quais são os divisores de 30? 1 com 20, 2 com 10 e 4 com 5. Esses são os divisores de 20, certo? 1 com 20, 2 com 10, 4 com 5.
Eles são divisores de 20 porque eles formam 20 na multiplicação. Então, eles são fatores de 20, então na conta inversa, 20 consegue dividir por eles sem sobrar nada, certo? Agora, eu preciso dividir 30 e 20 pelos mesmos divisores, pelos mesmos divisores, ou seja, sem sobrar nada. E eu vou separar aqui quais são esses divisores. Então, vamos lá. São divisores de 30 e também são divisores de 20. São divisores ao mesmo tempo de 20 e de 30. São os divisores comuns. Posso falar interseção ou simplesmente divisores comuns de 30 e 20. Quais são os divisores de 20 e 30 ao mesmo tempo? Vamos ver. O 1, com certeza, que é divisor de todos os números. O 2, o 5 e o 10. Então, esses são os divisores comuns de 20 e 30. Então, vamos lá. Então, os divisores comuns são 1, 2, 5 e 10, certo? 1, 2, 5 e 10 são os divisores comuns de 30 e 20. Agora, desses 4 divisores comuns, eu quero o maior. Então, eu quero o MDC. Eu quero o maior, o máximo divisor comum. O máximo divisor comum de 20 e 30. 1, 2, 5 e 10 são todos os divisores comuns. Dentre esses aqui, qual é o maior? O maior é o 10. Então, o MDC de 30 e 20 é o 10. Este método usado é o método do conjunto, onde eu acho os divisores de cada um. Depois eu separo os iguais, os divisores comuns, os iguais, a interseção, e depois eu separo o maior. Então, pelo conjunto, ou de cabeça, a gente consegue fazer muitos MDCs, normalmente. Porém, a gente tem alguns métodos também para usar, que dependendo do número, é melhor, tá? Então, assim, qual é um método prático para descobrir o MDC de 20 e 30? Eu posso fazer esse aqui, por exemplo. Pegar 20 e 30 e fatorar ao mesmo tempo, usando deste lado somente divisores primos, tá? Números primos, lembra aquele que só tem 2 divisores, um em ele mesmo? Então, o 2, o 3, o 5, o 7, 11, 13, por aí vai, tá? Então, eu só posso usar deste lado fatores que são primos. Neste caso, como a gente vai dividir, são divisores primos, tá? Como é MDC, MDC, a gente vai trabalhar somente com os divisores iguais, tá bom? Divisores iguais. Então, vamos lá. 20 e 30 tem que ter divisores somente iguais e primos. Então, vamos ver quais são. 20 e 30, os dois ao mesmo tempo dividem pelo 2? Sim, então eu vou usar. 20 dividido por 2, 10. E 30 dividido por 2, 15. Ainda dá para dividir pelo 2? Olha, o 10 daria, mas o 15 não. Como eu estou no MDC, somente divisores iguais, eu só vou pegar divisores iguais. Então, 10 e 15, ao mesmo tempo, não dividem pelo 2. Então, pula. Os dois dividem pelo 3, que é o próximo primo? Não, somente o 15 e o 10 não. Então, pula. O próximo primo é o 5. 10 e 15 dividem ao mesmo tempo pelo 5? Sim, então eu vou usar. 10 dividido por 5, 2. 15 dividido por 5, 3. 2 e 3 são primos entre si, ou seja, eu só tenho um como divisor igual. Então, eu sei que eu não vou poder usar o 1 aqui, então está encerrada a minha fatoração. Venho aqui e multiplico os fatores encontrados, que no caso aqui são os divisores encontrados. 2 e 5, 2 vezes 5, 10. Então, o MDC de 20 e 30, 10. Que método é esse? Pelo método da fatoração simultânea, que é o método prático. O método prático e o conjunto são os únicos métodos? Não, não são, tá? Nós temos mais 2 métodos e eu vou ensinar agora mais um método, ok? Que é o da divisão sucessiva. Então, vamos lá. Nós vamos pegar e fazer aqui como se fosse um jogo da velha, parecido, né? Essa divisão é chamada de divisão sucessiva. É o algoritmo de Euclides, tá? Divisão sucessiva. Por quê? Porque a gente vai fazer uma divisão após a outra. Terminou uma, começa a outra, tá? Nós vamos colocar aqui os 2 valores a serem trabalhados, que é, quais são aqui? Nós estávamos trabalhando com o 20 e com o 30. Então, nós vamos continuar trabalhando com o 20 e o 30. Então, 30 dividido por 20, tá? Então, nós vamos dividir 30 por 20, divisão sucessiva, lembram? Então, olha só,
30 dividido por 20. Quanto que dá 30 dividido por 20? Quantas vezes 20 cabe em 30? Uma única vez. Numa conta de dividir normal, eu colocaria a resposta embaixo, o resto aqui ao lado, não é isso? Aqui não, a gente vai colocar somente o resto aqui. A resposta a gente coloca aqui em cima, tá? Que é o quociente. Então, vamos lá. 30 dividido por 20 dá uma vez. Uma vez 20, 20. Como eu tinha 30, sobram 10. Resto 10. O que eu faço com esse resto aqui? Eu subo, ó. O resto é um novo divisor. Então, subo o 10 e vou fazer a próxima divisão aqui. 20 dividido por 10, resposta aqui. 2 vezes 10 são 20, então não sobra nada. Qual foi o último divisor trabalhado? O 10. Então, o máximo que eu consegui dividir foi esse aqui, por 10. Então, 10 é o MDC entre 30 e 20. Qual é o nome deste método? Divisão sucessiva. Sucessiva. É o algoritmo de Euclides, tá? Então, a gente fez a primeira divisão aqui, o resto aqui subiu, sendo possível fazer a nova divisão. O resto é um novo divisor. Aí, faço uma outra divisão aqui, e se eu tivesse resto aqui, eu ia subir para cá e continuar essa divisão, até dar resto zero aqui, tá? Eu jamais posso dividir por zero, então não posso subir o zero para dividir novamente.